experiência emocional intensamente desagradável que pode causar distúrbios psíquicos, deixando uma marca duradoura na mente do indivíduo, pode ser definido como um trauma psicológico. Usamos essa expressão constantemente quando passamos por alguma situação no nosso dia a dia. E em tempos de diagnóstico em redes sociais, vamos falar sobre o que é trauma? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Hoje nós teremos conosco nossa convidada, Eduarda Silveira, psicóloga clínica formada pela UEM. Atua como psicoterapeuta formada em EMDR, com ênfase no atendimento em casos de transtorno de estresse pós-traumático, ou o famoso TEPT, fobias e transtornos advindos de traumas. Eduarda, seja bem-vinda, bom dia! Bom dia, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar então sobre esse tema que é um tema tão importante, né? Os traumas. E eu acho que para começar essa discussão é muito importante eu fazer alguns apontamentos históricos sobre o estudo sobre trauma, né? Ou traumatologia. Então, muito antes ali das guerras, né? As guerras mundiais, a guerra do Vietnã, a gente tinha ali em ascendência o modelo biomédico de tratamento, né? E esse modelo biomédico, como a gente já sabe, ele enxergava a doença de uma maneira muito isolada daquele indivíduo. Então, vamos tratar a doença, né? Não vamos tratar aquele indivíduo como um ser biopsicossocial, né? Como a gente sempre fala, né? Então, toda doença é um desequilíbrio, é uma má formação cerebral. Essa forma de enxergar a doença gerava muita confusão entre os sintomas de esquizofrenia, aqueles sintomas psicóticos que a gente conhece por alucinações, delírios, e o que de fato seriam os efeitos de episódios traumáticos vividos, né? Flashbacks, reações corporais e dissociação por reviver e relembrar esses episódios difíceis, considerados hoje como traumas, né? Mas assim, a gente tem ali, antes dessas guerras, alguns indícios teóricos, alguns pequenos apontamentos e alguns estudos, algumas suspeitas, inclusive do Freud, ali em 1895, ele fala, né, quando ele estava estudando a histeria, de modo geral, que talvez as pessoas e aquelas mulheres ali estivessem sofrendo de lembranças. Então a gente ali vê uns primeiros indícios desses estudos. E ali em 1941, né, o período mais ou menos pós Primeira Guerra e comecinho ali da Segunda Guerra Mundial, a gente vê o Gardner, que é um autor que ele lançou um livro falando um pouquinho sobre traumas, e ele dá o nome desses traumas de neuroses de combate, né, ou neuroses de guerra, porque a gente tem ali os primeiros soldados, os primeiros veteranos sobreviventes dessas guerras que estavam começando a apresentar ali alguns problemas que a gente olha e fala, talvez isso daqui não seja só uma má formação cerebral, né? Talvez isso daqui tenha a ver com essa vivência que essa pessoa teve. Então, será que essa pessoa é de fato esquizofrênica? Ela é louca por estar tendo esses efeitos, esses sintomas? E aí, lá em 1970, 80, a gente vai ter o que a gente conhece hoje como transtorno de estresse pós-traumático aparecendo ali no nosso queridinho DSM, né? O O famigerado TEPT, que a famigerado gente ouve TEPT que a falar, né? gente sempre fala. E por que que surgiu lá no DSM esse transtorno de estresse pós-traumático? Porque a gente tem esses 3 marcos ali no século XX, né? Que são essas primeiras guerras, as guerras mundiais, e depois a Guerra do Vietnã. Então, os soldados ali, veteranos e sobreviventes da Guerra do Vietnã foram muito estudados, né? Porque eles estavam apresentando muitos efeitos adversos em relação àquela vivência em guerra, né? Os flashbacks, alguns estavam
cometendo crimes dentro de casa, né, violentando a própria família, como se eles tivessem mudado mesmo, né, depois dessa guerra. Eles Uhum. eram uma pessoa antes da guerra e eles passaram a ser outra pessoa depois dessa vivência, depois dessas experiências. Acho até que Hollywood representa bem essa ideia, né, das pessoas afetadas, né, por meio das guerras ali. E um clássico exemplo que a gente tem é aquele filme que todo mundo já ouviu falar, pelo menos todo mundo que é um pouquinho mais velho aí, né, se tiver pessoas que nasceram pós os anos 2000 talvez não ouviram tanto, que é o Rambo, né, Sim, não sei se vocês se sim. recordam, mas o Rambo nos primeiros filmes ele era um cara Uhum. perturbado. E é fácil encontrar, não que sejam filmagens tranquilas de ver, né? São super sensíveis e podem até ser gatilhos, né? Mas é fácil encontrar gravações, esses registros médicos de atendimentos de soldados que voltaram da guerra. E com muitas trejeitos corporais mesmo, né? Tremores, o olho, né? Meio vazio, desligado e pessoas acordando, né? De súbito, com muito como uma resposta, né? Que também a gente associa muito essa questão do trauma como um ataque de pânico, né? Essa coisa, esse estressor muito grande que dispara ali no indivíduo. Então é fácil, entre aspas, né? Mas dá para encontrar filmagens dessas situações, por exemplo, né? Bom, quando a gente fala em um trauma, né, é sempre uma situação com um pico de estresse, com diversas coisas acontecendo, né, como você trouxe a questão da guerra, tudo mais, mas, acho que é interessante trazer para o público também, quais são as diversas formas em que, o pós-traumático, né, o pós-trauma pode influenciar na pessoa, né. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco esse caminho dessa reorganização psíquica, de certa forma, né, que acontece com as pessoas e como isso pode, influenciar e mudar também a vida da pessoa, né, no presente ali, no dia a dia, então, trazendo algumas somatizações, algumas coisas assim. Poderia falar um pouquinho pra Claro, com gente? certeza. Perfeito. Inclusive, já linka até com o que eu ia falar agora. E, na verdade, eu vou fazer uma pergunta e respondam com sim ou não, por favor. Tudo de ruim que a gente vive na nossa vida vira trauma? Não, 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 né? mas não. parece, né? Mas parece que sim, né? É o famoso aconteceu pra mim aprender, mas gostaria de ter continuado burro, né. Exato. Então, assim, a gente pode entender que nem tudo que a gente vive de ruim vira trauma, porque a gente precisa assumir que a experiência de vida humana eh, vai ter ali as suas experiências boas e vai ter as suas experiências ruins, né? Não tem como viver flores a todo momento, a gente sabe muito bem disso, até porque a gente aprende com as situações ruins que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, no fim, o que que é trauma? Trauma é aquele episódio que aconteceu e ele não foi embora. Então, é aquele passado que não ficou só no passado. É um passado que está influenciando no presente e provavelmente está atrapalhando essa pessoa de vislumbrar um futuro. Então, a caracterização de trauma está nas consequências dele. Né? E que consequências são essas? São consequências disfuncionais, consequências não adaptativas. Né? Então, assim, nem toda situação ruim vira trauma, porque a gente, por exemplo, tem situações de luto que são situações que vão acontecer na nossa vida, né? Mas nem sempre o luto precisa ser traumático. A elaboração do luto, ela vai acontecer e ela não precisa ser algo disfuncional, né? Então a gente vai olhar para aquilo que não está funcionando, que a partir daquele episódio passou a tomar outro rumo. Que a partir daquele episódio passou a tomar outro rumo, né? Então, passou a alterar os padrões de comportamento e a nível cerebral, o trauma ele altera funções químicas importantes sim do cérebro. Então, vamos dizer assim que é como se naquele pico de estresse do episódio traumático, a gente libera ali várias substâncias, vários hormônios do estresse e tudo mais. E o que era para acontecer só naquele momento continua. Então, você vai vivenciar uma situação parecida e não necessariamente igual,
o seu cérebro vai reagir dessa mesma maneira e não necessariamente isso vai ser algo funcional. Então, o seu mecanismo de luta ou fuga, ele vai se alterar conforme esse episódio traumático acontece e a não elaboração psíquica também. A gente tem um termo disso dentro da terapia de aceitação e compromisso, né? Que a gente fala muito da defusão cognitiva, que é bem esse processo que você comentou agora, né, Eduardo, de associar muito da emoção que eu vivenciei naquele processo traumático numa outra situação que é completamente diferente, mas que evoca aquela mesma emoção. Então, eu trago essa associação, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente ver casos desse estresse sendo generalizado para outras situações da vida, e acho que daí a palavra disfuncional cabe muito bem, justamente, né? Porque é um medo tão desproporcional e disfuncional de uma coisa que não necessariamente tem relação com aquilo, né? Então, Perfeito. muito até do toque, que a gente também estuda, às vezes tem base nisso, né? Várias outras diagnósticos, vamos dizer assim, vão ter também essa semelhança nesse processo de generalização da emoção. E a gente vive num tempo de muito diagnóstico de internet, né? Então, assim, Sim, é muito fácil a gente também se enquadrar nisso e começar também a trazer esse autodiagnóstico e justificar muitos medos que a gente tem por situações que às vezes não necessariamente foram traumáticas, né? Foram muito estressoras, sim, mas não necessariamente traumáticas, né? E, sim, perfeito. e muito importante você trazer isso, né? Porque eu acho que é um exemplo bem factível, digamos assim, né? Daquilo que a gente sempre fala, que a saúde e os indivíduos, eles não são uma esfera isolada, eles são todas essas esferas, né? Bio, psico, social, emocional, todas interligadas. Então, quando alguma coisa acontece dentro dessa esfera mental, a gente chama de somatizar, né? Então, traz sintomas para o corpo também. O corpo sofre, não só a mente, né? Então, é muito importante a gente frisar isso, que todas essas esferas, elas estão interligadas. Então, por exemplo, como você trouxe, né, Eduarda, existem alterações no nível hormonal, por exemplo, né, no nível corporal por exemplo, a pessoa pode ter uma paralisia de um membro ou paralisar-se diante de alguma situação que não necessariamente seja semelhante àquela, mas que remeta, né? Eu lembro até durante a graduação que a gente estudou um caso do Freud mesmo, não vou lembrar qual caso desculpa aos psicanalistas de plantão, perdão, mas era de um garoto que ele tinha trauma de cavalo, né? O Pequeno Han. Esse O mesmo. Ele pequeno tinha Han. trauma de cavalos. E aí, aprofundando nessa história, não tinha nada a ver com o cavalo. Só que o grande plot da história, digamos assim, é que ele, muito novo, presenciou uma traição, né, de um de seus cônjuges no estaleiro de cavalos, né? E aí, como ele era muito novo, tem essa questão da moralidade para ser introduzida e cristalizada nele, ele reorganiza isso de uma outra forma. Ele pega essa situação Sim, traumática que tem uma pequena relação com cavalos, porque foi naquele ambiente, então eu tenho medo de cavalos agora. Porque eu não consegui organizar isso, perfeito. entender e dar vazão a isso, então eu reorganizo essa questão psíquica de outra forma. Ao passo que quando eu vejo cavalos eu travo. Mas ao longo do tempo, né, isso vai ficando, parece até algo sem sentido, sem noção, muitas vezes, porque eu não consigo ver essa ligação direta desses medos e dessas paralisias com de fato o que aconteceu, né? Mas essa é a importância da gente investigar com tanta calma e sempre com tanto respeito quais foram os caminhos que aconteceram na situação traumática e quais foram os caminhos que nós, enquanto indivíduos, pudemos tomar após essa situação, né? As associações feitas, né, Zé? As Perfeito. associações E acho que até feitas. puxando um Muito bem. pouco disso que você comentou, Eduardo, e agora que o Zé trouxe sobre o Pequeno Hans, até sobre um olhar da abordagem gestáltica, né, que é a abordagem que eu e o José trabalhamos, é,
A palavra que você usou do disfuncional até me chamou a atenção, porque a gente tem uma terminologia específica para isso, que é o ajustamento criativo disfuncional, né, que a gente pode Uhum. relacionar um pouco com o trauma, né, que diz respeito a quando a pessoa ela tem determinada vivência que, enfim, por algum acaso, seja com contexto incorporado ali, ela passa a assumir um comportamento, ou seja, ela, elabora um padrão de formação de Gestalt a partir daquele evento, a ponto que aquilo se torna quase que uma característica do Perfeito. indivíduo, mas talvez uma diferença um pouco do olhar gestáltico é que nem Sim. todos os ajustamentos criativos disfuncionais, eles podem ou devem ser adaptados, e aqueles que podem e devem ser, às vezes, adaptados, assimilados, de outra forma, ou ressignificados, é onde o psicólogo acaba trabalhando, né? Eles são uma forma de preservação psíquica também, né, a forma como o próprio indivíduo encontrou de dar vazão, dar movimento àquilo de certa forma, né. Há alguns que, claro, precisam ser revistos e reformulados, mas há outros que servem muitas vezes de sustentamento ali, né. E para a gente chegar a trabalhar eles de fato, é preciso que a gente trabalhe todo o outro circuito primeiro, né. E eu acho que pensando nisso tudo que vocês trouxeram, Eduarda, como que você pode falar dessa relação justamente como o trauma ele, atua pensando nessa questão temporal, né, passado, presente, futuro, porque a gente está falando desse contexto dentro dessa história de vida, né, então como que ele vai pensando agora numa questão mais, acho que assim, ordenativa quase, né. Então, Nath, a todo momento o cérebro está trabalhando em nosso favor. Quando eu falo de cérebro aqui, gente, eu não quero que vocês entendam como se eu estivesse reduzindo o ser humano apenas a isso, ok? Considerem que aqui eu estou falando a partir da neurociência, que é uma perspectiva que pauta bastante a minha abordagem, o MDR, e que se trata de uma abordagem integrativa que bebe de muitas fontes e autores da psicologia. Então, tudo que pode integrar é bem-vindo. Então, entendam isso quando eu falo de cérebro, ok? Certo. Então, ele está em constante processamento de informações. Então, todos os dias e noites, especialmente e sobretudo quando a gente dorme, nós passamos por 5 fases do sono. E o quinto e mais profundo estágio de sono nós chamamos de sono REM, que é considerado como aquele momento em que temos movimentos oculares rápidos e também como aqueles minutos da noite em que sonhamos e processamos informações e elementos que ocorreram ali naqueles dias. Muito possivelmente já ocorreu a você que está aí nos ouvindo de sonhar com um rosto que você viu na rua, né? Isso nada mais é do que o seu cérebro processando aquilo que foi vivido. Então, a todo momento, ele vai estar tentando atuar em nosso favor, né? Se a gente passa por uma situação com um pico de estresse que ultrapassa a janela de tolerância ali, passa por uma situação muito difícil, a gente está falando, né? Estamos falando de uma memória que o nosso cérebro e corpo vão precisar digerir, né? Vão precisar de tempo para passar por isso, e não necessariamente vai ser uma memória que vai ficar armazenada ali de uma maneira bem adaptativa. É igual que vocês falaram. A todo momento estaremos tentando nos adaptar a situações difíceis, mas nem sempre isso acontece. Então, o cérebro ele vai criar mecanismos de defesa, né? O que aconteceu ali no caso do pequeno Hans? Ele começou a apresentar sintomas de fobia a cavalos, né? A situação traumática vivida por ele ali gerou uma associação de estresse à imagem do cavalo, e foi dessa forma que o cérebro se reorganizou para conseguir seguir em frente. Dentre os mecanismos de defesa, a fobia é só um deles. Então, é evidente que nem todas as respostas ao trauma são funcionais e boas, né? Então, estar em constante trabalho e movimento pode ser e é muito cansativo para o indivíduo, né? É um alarme que fica sensível, e quando a gente de fato precisa dele, ele não vai funcionar como ele deveria funcionar naquele momento de estresse. A cabeça, para mim, até é a forma de funcionamento da própria ansiedade, né? Que é tão ouvida, tão falada aí. Acho que a ansiedade é um mecanismo evolutivo mesmo, próprio da nossa espécie, e claro, talvez até de algumas outras, mas essa não é a discussão de hoje, né? Mas que em determinados momentos, a manifestação desse mecanismo, ela pode ser ultra proveitoso, já que a finalidade dele é a preservação, mas em outros a gente passa a talvez perder o controle perceptivo de como a gente de fato está quando estamos ansiosos, como a gente age, como a gente reage, ou até mesmo no caso de transtornos de ansiedade generalizada, de como a gente perde o controle do quanto esse mecanismo ele passa a atuar no nosso dia a dia ou não, porque nem tudo aí de fato é um risco, mas
como nós às vezes estamos ansiosos, nós passamos a compreender aquilo sim como um risco, como algo que ameaça a nossa integridade, vamos colocar assim, né. E quando a gente fala em situações traumáticas, traumas, acho que pensando agora no nosso dia a dia mesmo, às vezes que a gente mais lê talvez o termo trauma seja nas redes sociais, né, com relação a relacionamentos também, né. O relacionar-se com o outro efetivamente, por muitas vezes traz traumas para as pessoas e é uma forma muito marcante, porque é justamente como a gente trouxe, né, esse ajustamento criativo, como eu lido após esse trauma, molda muito de como as pessoas se relacionam com outras pessoas nesse pós também, né. E aí, geralmente são tópicos muito sensíveis, né, são tópicos que despertam gatilhos, trazem essa ansiedade, né, que é uma forma também, acho que de defesa, né, do próprio corpo, é uma forma muito natural. E Eduarda, acho que a pergunta é: como dessensibilizar um pouco essa dor e todos esses gatilhos que emergem quando a gente vai direto ao trauma, no trabalho com alguém, né? Porque, claro, o paciente não vai chegar no primeiro dia e a gente, mete o dedo no trauma. Não, é todo um caminho a ser percorrido, né? Mas como a gente percorre esse caminho? E eu acho importante fazer essa pergunta, até porque nós somos psicólogos, a gente tem um pouco dessa noção de como funciona isso, mas quem nos ouve nem sempre é, né? E é muito importante, acho que, ter um vislumbre de como pode funcionar esse caminho para que as pessoas sintam-se mais confortáveis também, né, durante a psicoterapia. Respondendo a sua pergunta, José, o primeiro passo e o mais óbvio, mas a gente precisa repetir esse óbvio, vamos fugir do modelo biomédico, né? Vamos olhar para essa pessoa como uma pessoa mesmo, como um ser humano, como um ser biopsicossocial. A gente vai trabalhar os traumas? Sim, mas não adianta a gente trabalhar os traumas se a gente está isolando esse trauma daquele paciente, né? Daquela pessoa que a gente está olhando ali. Então, é bem isso que você falou. Às vezes a pessoa não tá pronta para falar sobre isso, e se a gente força ali ou tenta induzir alguma maneira da pessoa falar, ela vai embora, né? E Ela me vai corrija se eu embora. estiver errada, mas às vezes, se a gente também não olhar para dores mais latentes que estão acontecendo naquele momento, para daí sim conseguir entrar no trauma, a gente ainda consegue afastar mais ainda essa pessoa, né? Perfeito. Eu acho que, independente da sua abordagem psicológica e da sua área de atuação, ou seja, isso vale para os profissionais da psiquiatria também, tá? A gente precisa olhar para esse indivíduo traumatizado com muito acolhimento, né? Buscar compreender essa história de vida, num geral, e não só em relação ao trauma e aos gatilhos e os disparadores que ele vive no presente, né? Olhar para o passado e o presente desse indivíduo como coisas correlatas. Como que esse paciente está se mostrando para mim agora? Quais os disparadores, né? Quais os gatilhos que ele está vivenciando no atual momento de vida dele? Esse paciente, ele tem perspectiva de futuro? Como que nós, psicoterapeutas, psiquiatras, podemos desenvolver, retomar, junto com esse paciente, o vislumbre no futuro? Né? E como que eu posso preparar e fornecer um ambiente mais seguro, mais acolhedor, para que ele finalmente consiga falar sobre isso, né? E às vezes só o falar não adianta, gente. Às vezes só o falar não adianta. Imagina, a gente recebe vários pacientes, né, na clínica, e geralmente são pacientes que vêm depois de muito tempo, né? Depois de um processo de aceitação de que precisa vir para terapia, num geral. Mas a gente percebe ali que tem um trabalho bruto a ser feito. Não é porque esse paciente chegou para mim hoje que ele está pronto para falar sobre coisas que aconteceram 8, 10 anos atrás. O negócio aconteceu lá na infância do cara, e você acha que você vai resolver isso do dia para a noite, da noite para o dia?
A pessoa já teve que lidar com o trauma durante anos, décadas e às vezes tem a ilusão de que vai resolver ou manejar aquilo em semanas, dias, né. E às vezes até meses não são o suficiente para lidar com algumas pautas específicas, né. Acho que o ponto principal que a gente tenta fazer como psi é entrar em contato com o trauma. A partir do momento que a gente entra em contato com o trauma, aí de fato o processo terapêutico passa a se E mobilizar, né. acho que é uma ansiedade do paciente que a gente precisa acalmar, mas também a nossa própria ansiedade como psicoterapeuta de não se adiantar com temas que ainda está cedo para falar sobre isso, né? Então, o tempo é do paciente. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Ó, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, mas assim, se você não quiser, se você não se sentir preparado, preparada, tá tudo bem, tá? Se comunique comigo, né? Eu sempre falo que eu não quero abrir caixinhas de Pandora. E nisso, Eduardo, acho que seria interessante a gente até pensar nos tipos de resposta aos traumas, né? Porque cada um tem uma maneira de agir. E, de novo, são termos que a gente encontra muito na internet, que a gente encontra muito num vídeo curtinho de TikTok, e que às vezes a gente não sabe exatamente o que aquele termo significa, né? Então, dissociou, por exemplo, né? Tipo, fulano dissociou, sabe? Tipo, é muito usado como às vezes um jargão só do tipo assim, a pessoa tá longe, nossa, pensamento intrusivo, tá na moda agora, né? Então, assim, pensamento intrusivo é diferente de ideia de jirico, por exemplo, né? Então, são coisas diferentes. Então, acho que é interessante a gente também trazer esse termo mais técnico de como a gente reage, né? Quais são as nossas respostas a esses traumas. Perfeito, isso vai entrar no tópico de agora, que é como o trauma atua, né? A gente estava falando bastante aqui sobre as associações que o trauma gera para a gente, né? E dentre essas associações, eu vou colocar aqui uma lista que nós MDRistas chamamos de ICES, né? A gente faz uma avaliação do ICES. O que é o ICES? É a imagem. Então, todo trauma, ele deixa uma imagem pra gente, né? Uma cena. Eu pergunto pro paciente assim: qual é a cena que mais te perturba desse episódio? E ele me descreve uma imagem. Fala, vai, tira uma foto disso e me fala com cores como que é essa foto, né? Então, esse trauma ele vai estar associado a uma imagem ruim, a uma imagem negativa, a uma crença ou um pensamento negativo de si mesmo. Então, o trauma, por ele alterar a nossa percepção da realidade, ele também vai alterar a nossa percepção sobre si mesmo. É muito comum a gente ver em vítimas de abuso sexual o sentimento e o pensamento de culpa, o que não faz o menor sentido. Como assim? Você é culpada por viver um abuso sexual, por ser vítima de um abuso sexual. Então, às vezes é muito difícil também se colocar nesse lugar de pessoa que sofreu, de vítima mesmo, né? Então, o trauma ele sempre vai vir associado a uma imagem, a um pensamento negativo, uma crença negativa ou o que a gente chama de crenças limitantes, né? A gente vai ter ali, por exemplo, crianças que escutaram a vida inteira da mãe que era feio, que era burro. Se você escutou isso a vida inteira da sua mãe, como é que você vai acreditar no contrário, né? Como é que você vai acreditar que você não é feio, que você é bonito, que você, na verdade, é inteligente, que você é capaz de aprender as coisas? Então, tem essa associação de pensamentos negativos, emoções negativas, né? Então, eu sempre pergunto, quando você lembra disso, que tipo de emoções, que tipo de sentimentos lhe vem à tona agora, né? E as sensações corporais, o corpo fala, né? O corpo deixa marcas ali, o corpo responde a todo momento, tá ali diretamente associado ao trauma. Então, eu pergunto, quando você lembra disso, o que você tem aí de sensações corporais negativas? Aí às vezes a pessoa fala, eu lembro disso, já me dá meu coração já começa a acelerar, né? Eu já começo a ficar me tremendo aqui, eu já começo a suar, eu já sinto uma dor de cabeça, né? Então, a gente vê ali dessas respostas acontecendo em sessão. E, por fim, a gente também pergunta para o paciente, isso na abordagem do MDR, né? Mas a gente pergunta para o paciente de 0 a 10 o quanto aquilo o afeta ainda.
né? O afeta agora. É claro que a resposta vai ser uma resposta subjetiva, mas a partir do que o paciente me passa, a partir do que ele me responde, eu vou ter noção ali mais ou menos do quanto que aquele trauma ainda afeta aquela pessoa. Então, de 0 a 10, se a pessoa me responde que é 10, eu sei que é o máximo de perturbação que pode imaginar. É uma escala um pouco médica até, né? Os médicos que perguntam assim, quanto de dor você sente agora de 0 a 10, né? Então, Uhum. é bem isso que eu falei. Se o paciente ali daquele médico falar que é 10, ele vai saber que é o máximo de dor e ele vai ter que tomar alguma atitude sobre isso, né? Uma dor ali, uma perturbação muito urgente, E é certo? muito importante, né, como você trouxe, às vezes só o falar não é algo que vai resolver isso, né? E é muito importante a gente sempre colocar a Sim, temporalidade em cima das coisas, né? Então, por exemplo, assim, a partir do momento que eu começo a trabalhar uma questão dessa, isso vai gerar novas realidades, vai gerar novas coisas. Eu vou precisar reorganizar toda essa carga traumática e etc. Mas não necessariamente que a primeira vez que eu reorganizar isso tudo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, né? Então, é muito importante dizer isso, até para afastar um pouco, eu acho, aquele sentimento de culpa também, né? Do tipo, poxa, eu já trabalhei isso, mas parece que isso não vai embora ainda. Calma, né? É preciso ter calma, porque a gente está mexendo num local muito dolorido, muito sensível, e que não vai ser a primeira vez que a gente vai mexer e tentar limpar essa ferida, digamos assim, que ela vai cicatrizar, que ela da melhor forma, né? Que ela vai se resolver. Às vezes, quando a gente reorganiza, são sintomas diferentes que aparecem. Ela pode emergir em situações diferentes também. E aí, opa, peraí, por que ela está emergindo aqui agora? E a gente trabalha nisso novamente, né? Para algo tão importante que mobiliza tanto na gente, a gente não pode ter pressa de resolver, né? A gente tem que ter, de certa forma, uma paciência com esse nosso processo e entender que nem sempre quando a gente, pela primeira vez, trabalhar isso já vai se resolver de uma semana para outra, né? Às vezes, esse ajustamento, né, disfuncional, ele pode se dar de outra forma. E aí a gente trabalha novamente, entender por que e como isso se transformou dessa forma, né? Para que em algum outro momento no futuro a gente possa vislumbrar um bem-estar um pouco maior com essas relações, né? é aquele famoso, voltei para estaca zero. Não, você não voltou para estaca zero. O primeiro passo ele já foi dado e o processo já está acontecendo, né? É, Então, assim, cabe a nós psicólogos, como eu falei, segurar essa ansiedade do paciente, né? Tipo assim, Mona, você não vai curar isso da noite para o dia. Leva tempo, isso ainda está muito sensibilizado, né? Então a gente precisa ir com calma E é mesmo. uma coisa que acredito que nós quatro aqui já ouvimos várias vezes, e os amigos psicólogos que nos escutam também, que é o famigerado, nossa, mais uma sessão e eu estou aqui falando da mesma coisa, né? Então, para daí também os não psicólogos, né, que estão nos ouvindo, mesmo que você volte no mesmo assunto, a forma como aquilo está sendo falado, o olhar em cima daquilo já é um olhar diferente do que foi falado e do que foi estruturado da primeira vez que isso foi falado, né? Então, sempre dá para tirar algo de novo de um mesmo tema, né? E às vezes esse mesmo tema não é. Ele tem um tema central, mas ele já tem nuances diferentes, ele já evoca até experiências diferentes com relação a esse central que acontece, né? E só complementando, quando você traz sobre essa questão da escala da dor, né, Eduarda, é importante reforçar que isso é subjetivo e nós, enquanto papel de profissionais da saúde, não podemos pressupor de que há um exagero do lado do paciente. Aquela dor é do paciente, aquela dor é daquela pessoa. Se para ela aquilo é um 10, aquilo é um 10, eu tenho que encarar aquilo como um 10, né? E tô falando isso porque eu até vi uma discussão essa semana passada no ex-Twitter, de uma menina que estava com uma baita de uma crise de enxaqueca, falou que a dor dela era 8,
e estavam dando um de pirona nela, tipo assim, super tranquila, encarando como se a dor fosse muito mais tranquila, sabe? Então, é importante tratar realmente isso como uma medida subjetiva e que, por ser subjetiva, ela tem que ser respeitada, ela não tem que ser menosprezada, Sim, né? perfeito. No MDR a gente tem uma forma diferente de trabalhar, não é uma abordagem assim tão verbal, porque a gente trabalha com movimentos oculares, né? O EMDR significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. É uma abordagem ali que teve como precursora uma cientista chamada Francine Shapiro, que morreu há pouco tempo já, acho que faz uns 5 anos que ela morreu. E a gente trabalha com movimentos bilaterais, não só os movimentos oculares. A gente entende que os movimentos bilaterais podem ser os táteis, né, que estimulam o tato, e os auditivos. Então, tudo aquilo que estimule os dois hemisférios cerebrais a trabalharem juntos vai ajudar a reprocessar aquele episódio traumático ou aquela vivência difícil, a ponto de reorganizar ali todas as associações feitas. Então, não é como se a gente quisesse apagar a memória. A gente não vai fazer isso, não tem como apagar o passado. Mas é deixar aquilo de uma maneira um pouco mais bem adaptada. Ai, aconteceu isso? Aconteceu, mas eu consigo seguir em frente agora. Agora eu estou dando conta e eu consigo viver a minha vida. Consigo vislumbrar um futuro e consigo viver o meu presente. E respondendo a sua pergunta, Nath, sobre como o trauma atua, né, trazendo esses termos que você comentou sobre dissociação, luta, fuga, congelamento, a gente vai estar falando mesmo desses mecanismos de defesa que, como eu mencionei anteriormente, vão ficar disfuncionais, né? Então, a partir do momento que a pessoa vivencia o trauma, ela não vai mais conseguir ter essas respostas funcionais em situações que exigem isso. Então, igual eu falei, é como se um alarme ficasse sensível e vou trazer mais um termo, hipervigilante. A pessoa, ela passa a não mais viver, e sim sobreviver. O padrão de comportamento dela é de esperar uma catástrofe a qualquer momento. E isso é muito cansativo, isso é muito desgastante, né? Quando a gente, de fato, precisa reagir à situação, a gente não tem energia. E algumas pessoas até congelam. Algumas pessoas reagem de maneira agressiva demais, algumas pessoas fogem e outras pessoas dissociam. Então, o que é dissociar? É você descolar ali da realidade, é você sair daquele plano, né? A gente fala muito sobre isso. E acho que é importante eu mencionar o estudo ACE aqui, fazer só um parênteses aqui. O estudo e questionário ACE é um questionário que a gente usa no MDR para a gente ter ali mais ou menos um norte de o quão traumatizada aquela pessoa está, né? O quão complexo e o quão profundo são aqueles traumas que aquele paciente chegou lá para mim, né? É um estudo de 1985 sobre obesidade, né? Ele não tinha tanto ele não tinha tanto objetivo no início de falar sobre situações adversas na infância e adolescência, mas ele acabou indo para esse lado. Ele foi feito por um doutor chamado Vicente Felitti, que apontou que os indivíduos que tenham experienciado situações adversas na infância e na adolescência, situações essa como abusos sexuais, físicos, verbais, uma família disfuncional, negligente, uso de drogas, etc, etc. Essas pessoas, elas têm a tendência a desenvolver, em idade adulta, problemas de saúde física e mental, né? Aqui ele coloca a obesidade porque foi o objetivo principal do estudo, mas pode desembocar em outros problemas de saúde muito, muito mais sérios também, como morte precoce, enfim, né? E aí esse estudo, ele evidenciou ali uma correlação entre traumas precoces e complexos, né, com alguns dos problemas que aqueles indivíduos pudessem estar vivendo como adultos, né? Então esse estudo, ele contribuiu para a atuação dos MDRistas em geral, por ter formulado também esse questionário de 10 situações adversas que o paciente, ele preenche, quantas daquelas ele já viveu, e aí, a partir de então, a pontuação desse questionário ACE, a gente tira ali as conclusões que a gente tem que tirar, né? E é um documento bem importante, como eu falei, para compreender se aquele quadro se trata de um trauma complexo ou não. Trauma complexo a gente vai entender como um quadro de uma pessoa que viveu situações adversas precoces e frequentes,
Então, quanto mais cedo e quanto mais frequente, mais complexo esse trauma, tá? Vivi um abuso dos meus 6 aos meus 9 anos. Meu Deus, você é um sobrevivente, né? Não só um sobrevivente por ter vivido tudo isso, mas por ter conseguido chegar até onde você chegou, lidando com todas as consequências dessa experiência. E eu acho interessante, né, Duda, porque, de novo, a gente precisa pensar em como esse trauma ele aconteceu, de novo, reforçando essa estrutura biopsicossocial desse indivíduo, né? Até para pensar no contexto atual que essa pessoa está, né? Então, às vezes, a pessoa ela ainda está vivenciando essa situação traumática no cotidiano dela, né? Talvez estamos falando de uma relação que está acontecendo também nesse instante, né? Então, é importante olhar para tudo isso. E eu também queria trazer uma observação aqui que a gente pode também falar um pouquinho sobre, até para a gente ir encerrando, que é essa questão da validação emocional, né? Então, entender a minha emoção, entender que eu me sinto mal quando eu me recordo, entender que aquilo vai evocar, seja pensamentos, sejam sensações ruins, não quer dizer que isso também é ruim. De novo, a gente trabalha, né, trazendo aqui um pouco do meu lado dentro da ACT, muito essa questão da aceitação de como a coisa é. Então, estamos falando de uma situação que ela é desconfortável ao extremo, ela é algo que vai evocar tudo isso. Então, será que tem como não se sentir mal ao lembrar ou reviver uma sensação que parece aquilo, sabe? E eu tenho um pouco dessa impressão e percepção de que a gente demoniza muito esse sentir também, né? Por ter sido algo tão ruim, a gente traz essas emoções ruins, como o próprio nome delas, né, já diz, seja o medo, seja essa sensação corporal que vem, né, quando a gente está tipo pensando numa ansiedade, num estresse. Obviamente a gente já demoniza muito isso, né? E aí a gente tenta afastar isso ao máximo quando a gente precisa talvez construir isso, é muito difícil. Eu sempre falo, gente, isso é um trabalho muito difícil, é um cabo de guerra mental que a gente tem que fazer. Mas assim como tudo na nossa vida a gente aprende, a gente também consegue aprender de que isso é natural, faz parte de nós enquanto seres humanos sentir essas emoções, entender o principal daí, por que que elas estão acontecendo, né? É entender e dar talvez um pouco de racionalidade, bem entre aspas, tá, gente? Ao porquê essas coisas estão sendo sentidas, pensadas, né? Qual é esse processo associativo que acontece? Que acontece descoordenado. Então, talvez trazer essa ordem para trazer essa luz a esses É. sentimentos ruins, né? E se você se sentiu identificado de certa forma, né, acho que nessa conversa, algo do gênero, né, procure uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Você não precisa lidar com isso sozinho, né? Tá tudo bem procurar ajuda para resolver isso. E lembre-se, né, de ter paciência consigo. Tá tudo bem sofrer, né? Eu acho que quando a gente sente isso é um sinal, né? E a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que nosso corpo e a nossa mente dá pra gente. Então, procure uma ajuda profissional. Não hesite nisso. Você não está sendo mais fraco por isso. Justamente pelo contrário, você está sendo muito corajoso, porque é realmente muito difícil abordar essas coisas, né? E lembre-se sempre de manter o seu corpo ativo, bem cuidado, porque, cara, como ajuda também, né? Porque, como a gente disse várias vezes, e é sempre importante a gente trazer novamente, o nosso bem-estar e a nossa saúde é algo coletivo. Todas as partes precisam se comunicar, todas as partes precisam estar bem, Perfeito. né? Eu acho que para finalizar e fazendo um link com tudo isso que vocês estão falando, né? Agora falando no papel de terapeuta, e ainda falando sobre a preparação do terapeuta para receber esse paciente e falar sobre esses traumas desse paciente.
É muito importante a gente dar atenção não somente ao que é negativo, mas também desenvolver o que é positivo e esses recursos que não necessariamente vão direto no enfrentamento do problema, mas vão com certeza conter toda a situação. E geralmente esses recursos eles vão estar muito ligados ao momento presente. Então, desenvolver junto com o seu paciente a habilidade de regulação emocional, a habilidade de autopercepção, de consciência de si mesmo, de olha, eu estou sentindo isso agora porque aconteceu isso. Mas eu entendo que uma hora vai passar. Sentimentos e pensamentos passam. Né? São como o rio, eles passam. Então, assim, você desenvolvendo isso com o seu paciente, você vai estar preparando e vai estar ajudando ele a fazer 50% desse caminho, né? Essa regulação emocional, também estar atento ali à existência ou não de uma rede de apoio externa, né? A família, os amigos, os colegas de trabalho, como que esse pessoal está ajudando, né? Como que esse pessoal está dando suporte para esse indivíduo. E vamos trabalhar em cima da prevenção também disso tudo, e não só da remediação de traumas e vamos olhar para os traumas. Tá, mas vamos olhar para o que está acontecendo agora também, né? Não adianta você estar vivendo atualmente uma situação muito difícil e você querer olhar lá para o passado para ajeitar tudo isso. Uma coisa de cada vez. Então, é isso que o José falou. Tá sentindo aí os primeiros sintomas, os primeiros sinais, tá sentindo que alguma coisa não tá funcionando, não tá encaixando bem e que pode estar correlacionado com algo do passado, procura ajuda, busca os melhores tratamentos ali psicológicos, acha aí um profissional legal que você se identifica para te ajudar a passar por tudo isso, né? Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito na geração Z é que pelo menos eles falam de saúde mental, gente. A gente precisa reconhecer que a geração Z fala de saúde mental e isso é muito bom. Tem os problemas? Tem. A gente tem muitos apontamentos sobre a geração Z, mas a gente precisa reconhecer que eles têm coragem de falar sobre, e eles falam sem medo nenhum de preciso ir para terapia, preciso, né, marcar uma consulta, e eu acho isso muito legal. Eduarda, muito obrigada pela sua participação hoje. É uma honra ter você aqui com a gente, mais uma colega de formação de psicologia, fruto aqui da UEM. E é isso, que prazer enorme estar convidada mais vezes para outros temas variados. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o Instagram da Eduarda também, para vocês seguirem ela no Instagram e conhecerem um pouco mais do trabalho. Como a gente comentou, percebendo alguma situação, busque uma ajuda especializada, né? É algo que tem que ser priorizado, que é a sua saúde, seu bem-estar como um todo. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!